Muito obrigado. Queria começar por comentar as afirmações do engenheiro Faria de Oliveira, dizendo que em fevereiro, quando o Dr. Francisco Bandeira disse o que disse, a opção pela venda, a opção pela privatização já era a opção prevalecente na altura. Portanto, não estou a jogar em diferenças de tempo, estou a jogar em circunstâncias simultâneas. O que estranho é que, em meados de 2008, a Caixa Geral de Depósitos tenha manifestado interesse em comprar o BPN e depois tenha, de repente, nos prazos de um ano, perdido essa vontade toda. Isto é que estranho. Quanto às cartas viciadas, Sr. Engenheiro Faria de Oliveira, deixe-me dizer, não são, as cartas viciadas não é das administrações. As cartas viciadas é do poder político. Para que não haja dúvidas, claramente, as cartas viciadas não são vossas. Naturalmente, são de quem vos tutela. Há algumas outras questões relativas a outros problemas. Falaram-se durante este ano de venda de ativos, o EFISA, companhias de seguro, áreas internacionais. Eu queria saber, não sei se já respondeu a esta questão, quais foram os resultados dessas vendas. Terceira questão. Qual é a evolução dos créditos do BPN ao grupo SLN de 2000, desde a privatização até o momento presente? Isto é, qual é a percentagem? Evoluiu negativamente, positivamente? O que é que aconteceu? Outra questão. Peço desculpa, esta última pergunta não... Créditos do BPN ao grupo SLN e às suas empresas, como um todo. Qual foi a evolução desde o momento da nacionalização até hoje? Qual é o peso? Outra questão. A reestruturação dos recursos humanos. Foi uma questão sempre colocada aqui pelo Dr. Norberto Rosa e pelo Dr. Francisco Bandeira como com pinças, digamos assim. Mas eu quero-vos perguntar claramente duas questões. Primeiro, este grupo parlamentar fez, na altura da Comissão de Inquérito, uma denúncia ao Banco de Portugal e à vossa tutela ao Ministério das Finanças sobre um quadro de direção do BPN. Eu queria saber se vos chegou à mão essa participação e se de alguma forma foi atendido esse processo, até porque ele foi atendido no âmbito do Banco de Portugal. Terceira questão. Uma outra questão. Se vocês conhecem, para mim é suficiente que vocês conheçam ou não. Tem significado. Depois, há uma outra questão relacionada com a participação de alguns diretores e suponho até que um administrador atual do BPN naquilo que foi, passe a expressão, aliciamento de compra por clientes do BPN do papel comercial da SLN. Eu queria perguntar se a administração do BPN e da Caixa Geral de Depósitos não tem nada a dizer sobre este aliciamento para produtos que de facto não correspondiam aparentemente àquilo que era divulgado. Não eram produtos BPN, eram produtos SLN. Não tinham garantia, ao contrário do que se dizia. Portanto, gostava de perceber, até porque se trata de um atual, salvo erro, um atual administrador do BPN. Última questão. Falou aqui o engenheiro Faria de Oliveira numa tentativa conseguida, diz, e admito que sim, naturalmente, de redução de custos. Eu gostava de saber se dentro desta política de redução de custos está incluída a alteração das máquinas de pagamento automático. Isto é, se a compra de novas máquinas, que envolveu um custo de algumas dezenas de milhões de euros, e o pagamento das que estavam montadas, que envolveu também responsabilidade de alguns milhões de euros, se justificava numa situação como a que estava, e porque é que foi ponderada esta substituição pela administração do BPN, já que isto significa a diminuição da concorrência no sistema de pagamento e a substituição de uma rede pelaquela que é o monopólio total hoje no nosso país, que é a CIBS. Eu gostava de perceber se isso se justifica do ponto de vista da redução de custos, da gestão financeira de um banco que está, entre aspas, falido e que gastou umas dezenas de milhões de euros, na minha opinião e na opinião de muita gente, sem justificação. É ou não é um custo que contradiz a política de redução de custos que aqui foi anunciada pelo engenheiro Faria de Oliveira? Não, queria colocar duas questões, particularmente relativas a esta matéria, que tem a ver com a gestão própria do BPN. O professor Dr. Norberto Rosa é vice-presidente do BPN, estará naturalmente em condições de esclarecer.
primeira questão é que não é claro, tanto quanto a história o permite determinar, que o sistema de máquinas instaladas no BPN oferecesse instabilidade de fiabilidade de funcionamento. Aliás, a história, se há alguma coisa a história prova, é que as outras, por causa dos serviços prestados, é que tinham falhanços. Aquela, desse ponto de vista, não tinha. Esta é aquilo que a história estatística demonstra. Primeira questão. E, portanto, é questionável o argumento para a substituição e para um investimento de alguns milhões de euros numa altura em que, enfim, não seria muito a considerar. Segunda questão. Sr. Norberto Rosa, a verdade é que com esta medida colocou-se em operação também na rede BPN a única operadora que agora, a única empresa de prestação de serviços nesta área que agora passou a ser completamente monopolista em Portugal. É verdade ou não é? E não era. Terceira questão, e é uma questão que tem que ser colocada frontalmente e lealmente perante o Vice-Presidente da Administração, do Conselho de Administração do BPN. É verdade ou não é verdade? E se não for verdade, eu peço antecipadamente desculpa, que um administrador atual do BPN é também administrador da empresa que passou a prestar serviços ao BPN e que estava interessada nesta mudança de situação. Esta é que é a questão. E é tudo.